Oi, pessoal. Vou falar agora sobre tabelas. Primeiro eu vou mostrar qual é a sintaxe básica para você produzir tabelas no LaTeX. Em seguida eu vou utilizar essa sintaxe mostrando como se aplica diretamente em dois exemplos. Aqui eu selecionei duas tabelas de livros e vou reproduzir essas tabelas em um arquivo. Vamos começar? Então eu deixei pronto alguns arquivos, né? Um arquivo básico aqui com texto aleatório para a gente poder inserir essas tabelas, duas tabelas que depois eu vou abrir aqui os arquivos para reproduzir. Mas antes disso, deixa eu explicar qual que é a sintaxe básica, e é bem simples. Você vai criar um ambiente tabular, que é o ambiente apropriado para tabelas, e vai especificar algumas coisas, né? Por exemplo, essa opção aqui, pos, seria alguma coisa como posição, né? O position. Você vai escolher entre H, T ou B, que é um alinhamento vertical da sua tabela entre o texto onde ela vai ficar, né, onde ela vai constar. Então, H para aqui, né, here, T para mais para cima, top, e o B mais para baixo, bottom. Né? Geralmente, essa opção aqui, que é opcional, não se usa muito. Né? Se você achar que vale a pena, faça o teste, né, entre essas três opções e ver se vale a pena colocar. Agora, essa especificação já é fundamental. Aliás, você precisa escolher essa especificação. E aí você vai colocar entre uma dessas quatro opções, né, ou especificações, que são left, right, center e p. Né? O left é para você alinhar o texto da célula, de cada célula de uma dada coluna à esquerda. O R de right, à direita, C no centro. E esse P, largura, você vai colocar aqui no lugar de largura, uma largura em centímetros, milímetros, pontos, né? E aí você cria uma célula, na verdade uma coluna com largura fixa, né? Geralmente para texto, né? Porque você não quer que o LaTeX ajuste automaticamente. Quando você usa essas três, dependendo do tamanho dos textos, né? Ou números, né? Que você vai colocar na sua tabela, ele vai ajustar o tamanho da sua célula. Agora, caso você queira uma largura fixa, aí você usa isso aqui, né? Eu vou mostrar nos exemplos. Além disso, você vai utilizar o comando /line para fazer linhas horizontais, né, dividindo as linhas da sua tabela. Caso você queira que essa linha ocupe apenas algumas colunas, né, você vai utilizar esse cline e aí você vai colocar isso aqui, né, I-J, mas no lugar de I de J você coloca os valores das colunas. Por exemplo, você quer que trace uma linha horizontal entre a coluna 3 e 4. E aí ele não vai colocar, né, linha horizontal nas colunas 1 e 2, né, e 2, 1 e 2. Vou mostrar também como exemplo. Né? E o multicolumn você vai utilizar para agrupar células. Então, vamos supor que você tem uma tabela com 3 colunas, mas de repente duas células você vai juntar em alguma posição da sua tabela, você vai juntar em uma única célula. Então aí você vai colocar isso aqui, né? No lugar do texto em que você vai fazer esse agrupamento, você vai colocar, por exemplo, você quer agrupar duas, aí você coloca dois. Você quer agrupar três células, você coloca três e assim por diante. E esse spec, né, especificações, a mesma coisa, left, right, center ou P, né, que você quiser. Né? E aqui você vai colocar o texto da sua célula, os três pontinhos. Da mesma forma como para figuras, a gente geralmente coloca uma tabela dentro de um ambiente. E aí o ambiente não vai ser, claro, o figure, né, para figuras, mas o ambiente apropriado, que é o ambiente table, em que você pode colocar legenda, por exemplo. Né, e aí eu vou mostrar também como exemplo. Né. Veja, ó, a estrutura básica é essa aqui, tabular, né, essa posição aqui eu disse que é opcional, geralmente, né, não é tão importante. E aí você coloca essas especificações,
E aí cada célula você vai separar por um símbolo desse aqui, que é o e-comercial, né? E ao final de uma linha, você dá 2 barras para pular a linha. Lembra que isso aqui eu já falei em outro vídeo, né? Quando você coloca 2 barras, ele pula para um novo parágrafo. Então, numa tabela, ele vai pular para uma nova linha. Na última, evidentemente, você não coloca, porque aí acabou, né? E não precisa colocar para pular, senão vai deixar uma linha da tabela em branco à toa. Então, vamos no exemplo, né? Então, tem um texto aqui aleatório. Eu vou fechar aqui só para a gente poder ver os dois arquivos ao mesmo tempo, né? Deixar esse aqui mais para cá, no cantinho. E aqui é um texto básico, né? Tinha usado isso para mostrar os exemplos da figura, inclusive estava o Graphics aqui. Para fazer tabelas não é necessário o Graphics, né? O Graphics é para você inserir figuras, mas vamos deixar aí porque tem uma figura nesse arquivo, né? Esse pacote eu expliquei, o Geometry, né? Deixa eu ampliar um pouco. Você pode usar esse pacote Geometry para estabelecer as margens do seu arquivo, né? Eu falei no finalzinho do vídeo sobre inserindo figuras, né? Adicionando figuras. Então, como a margem padrão do LaTeX é muito grande, né? Se você quiser diminuir um pouco, você pode usar isso aqui, né? Com top, bottom, left, right, ou seja, em cima, embaixo, à esquerda e à direita, e você coloca o tamanho da sua margem. E aqui um arquivo padrão, né? Que tem um texto aleatório. Aí eu coloquei uma figura. E aí eu vou colocar uma tabela logo depois do parágrafo que vem depois daquela figura, né? Então, como que é o ambiente? Vamos fazer lá. Então, begin, tabular. E aí eu não vou colocar a opção pós, né? Eu vou deixar sem, ela é opcional. E aí eu vou fazer o seguinte, C, C e C. O que significa isso? Eu vou criar 3 colunas, centralizando o meu texto das células, ou seja, centralizando, né? Com alinhamento centralizado. E aí eu vou colocar coisas, né, aleatórias aqui, só para a gente fazer. Ó. 1, 2 e 3. Então, veja, ó, primeira célula, separei, segunda célula, separei, terceira célula, acabou. Aí eu quero criar outra linha, então barra, barra. Cuidado para o número que você colocar aqui de especificações, né, de cada coluna, tem que ser o número de divisões que você tem aqui. Então, ó, 1, 2 e 3. Na verdade, você vai ter um a menos disso aqui. Porque você dividir em 3 vezes, você precisa de 2 desses símbolos, né? Então, vamos fazer mais uma linha. 4, 5 e 6. Eu vou fazer uma terceira linha. 7, 8 e 9. Né? E aí acabou, aí como acabou, eu não preciso mais pular a linha, então end tabular. Né? Vamos compilar e vamos ver como fica isso aqui. Deu um errinho, porque eu apaguei a figura circuitoelétrico.jpg. Lembra que eu tinha feito isso, né? Vou deixar assim essa tabela, então, sem essa figura. Vou comentar isso aqui. Eu vou apagar esse ambiente, né? Eu acabei apagando porque eu ia mostrar sobre as tabelas e, enfim, o arquivo está em outro lugar. Então, vou deixar só a tabela, compilar. Então, o processo saiu normalmente. Veja, ó, ele fez uma tabelinha bem básica, né? Só com os números que eu coloquei. Agora vamos explorar aquelas opções. Se você quiser colocar linha, né? Como que você faz? Antes da célula, aliás, na linha que você quer colocar linha, você coloca barra H-line antes. Então, H-line aqui, né? Então, você pode colocar aqui em cima, se você quiser, porque ele já está vindo antes da próxima. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, antes dessa linha. E aqui na última, antes dessa aqui. Se eu deixar desse jeito, ele vai ter 3 linhas, ó. Aqui em cima do 1, 2, 3, depois em cima do 4, 5, 6 e em cima do 7, 8, 9. Eu não coloquei para finalizar. Então, você vai ver que ele não vai fechar lá embaixo. Ó. Se você quiser fechar lá embaixo, tem que colocar uma última, que seria isso aqui. Né? Então, aí ele fechou. Só que aí eu vou ter que pular, né? Aí eu tenho que pular uma linha para ele fazer certinho. Isso, aí deu certo. Aí ele fecha.
fazer esse teste de novo. Precisa mesmo, né? Você não pode colocar... É porque já tem uma linha aqui, né? Então, para você colocar, você tem que pular a linha para fechar, é verdade. Então, aí fechou. Se você quiser colocar linhas verticais, né? Eu desaconselho porque eu acho que essas linhas verticais enfeiam a tabela, né? Mas se você quiser colocar, é só você colocar esse símbolo nessas posições, ó, tá vendo que ele colocou? Porque aqui é onde você define as suas colunas. Então, se por exemplo eu colocar só antes do primeiro aqui, né? Antes do primeiro C, e depois do segundo, ele vai colocar nas laterais da sua tabela, ó. Vendo? E aí ele fechou uma caixinha, né? Mas a regra BNT, inclusive, né, não recomenda você, aliás, não proíbe essas linhas verticais, só valem linhas horizontais. Agora vamos supor que você queira, eu vou apagar um pouco dessa, vou deixar só a primeira linha e a última. Então vamos ver como que vai ficar. Olha lá, primeira e a última. Vamos supor que você queira colocar uma linha entre o número 5 e o 6 aqui na célula 2 e 3 aqui embaixo. Então, em vez de H-line, você vai colocar barra C-line e aí você coloca 2, 3. Ou seja, ele vai colocar na coluna 2 e na coluna 3. Ó. Se você quisesse só em uma, então, por exemplo, 2, 2, aí ele vai colocar só aqui, ó. E aí você veja que ele colocou apenas acima da linha onde eu coloquei, que é essa aqui, né, a 7, 8, 9. Então é sempre acima. Veja que o H-line está acima do 1, 2 e 3. Esse H-line está acima da linha de baixo, que na verdade está em branco, e por isso que colocou embaixo daquela lá de baixo. Bom, então, sobre essa parte eu acho que ok, né? Então ficou bem claro. Agora vamos trocar, né? Vamos, por exemplo, testar left. O que acontece se você colocar o L no lugar do center? Aqui não fez muita diferença, porque são uns poucos números, né? Mas ele fez um alinhamento à esquerda para essa coluna 1 aqui. Talvez na segunda fique mais visível isso, ó. Então, à esquerda, e eu vou fazer assim, vou colocar esse à direita. Você vai perceber que vai afastar um pouco. Não mudou muita coisa, né? Talvez porque o texto aqui está muito pequenininho. Deixa eu tentar assim, todo mundo. Left, left, left. Praticamente não está mudando, né? Vamos testar com mais números. Talvez seja porque... porque eu acho que está simétrico, né? Por um lado, é ruim quando essas coisas que eu estou testando não funcionam do jeito que eu gostaria, mas é porque... agora acho que deu para ver. Quer ver, ó? Tá vendo? Tá todo mundo alinhado à esquerda, ó. À esquerda, tá vendo aqui, ó? 1, o 4 e o 7, ó. Acho que agora vai ficar fácil de ver. Então, porque antes não dava para perceber, porque como era só um dígito, né, tanto fazia você alinhar centralizado, a direita ou a esquerda, eles ficavam todos juntos. Mas como agora tem as células, né, os valores das células ocupam tamanhos diferentes, aí agora vai ficar diferente. Então, ó, a primeira coluna alinhada à esquerda, a segunda centralizada e a terceira à direita. Isso, olha lá. Ó. Esse aqui está alinhado, a primeira coluna à esquerda, a segunda está alinhada ao centro e a terceira alinhada à direita, né? Dá para ver bem, né? Então, ok, essa parte. Então, eu já falei sobre isso aqui, né? A multicolumn, né? Então, se você quiser, por exemplo, fazer um agrupamento, imagina que aqui no lugar do 8 do 9, você vai colocar um único número, né? E ele vai ocupar as duas células. Aí o que você faria? Não teria essas duas divisões, né? Essas três divisões que tinha antes. Vai ter só duas. O primeiro, e aqui no lugar, vamos supor que você vai colocar um número que vai ocupar, então, essas duas células. Então, você vai colocar o barra multicolumn, aí o número de... Vamos ver a sintaxe. Ó. O número de colunas que você quer ocupar, então são duas. Então, duas. As especificações,
a gente quer, vamos supor, centralizado, né? Da mesma forma que eu mostrei aqui agora. E aqui você vai colocar, né, o terceiro argumento, é um pouco complicado isso, né? Mas aí o terceiro argumento é o valor que você vai colocar naquela célula. Vamos supor que seja o número 1000, né? Então, olha lá. Então ele pegou o número 1000 e juntou, colocou centralizado, ocupando essas duas células. Você pode juntar quantas células você quiser. Se você quiser juntar as três, então vou apagar esse número de cá. E aí eu venho e coloco aqui, junto as três células, e ele vai ocupar as três células numa única linha. Tá vendo? Vamos apagar isso aqui, ó. Essa linha horizontal, né? Só para ficar melhor aqui para visualizar, né? Então você pode fazer esses agrupamentos de células usando o multicolumns. É difícil de lembrar esse comando. Eu mesmo já usei várias vezes, mas todas as vezes que eu preciso, isso não acontece com tanta frequência assim, eu preciso pesquisar novamente, porque aí eu esqueço esse comando. Então, por exemplo, naquele arquivo aquele tutorial que eu mostrei, o The Not So Short, né, o não a introdução não tão curta de LaTeX, tem explicando isso aqui. Eu peguei isso de lá. Bom, aí eu vou fazer sobre o ambiente table, né? Da mesma forma que a figura a gente coloca dentro do ambiente, para centralizar, colocar legenda e assim por diante, a gente vai colocar essa tabela também. É adequado você colocar em um ambiente de tabela, que é um ambiente table, né? E aí as especificações são as mesmas, né? Por exemplo, você coloca aquele HTB para priorizar, né? Ele localizar a tabela primeiro here, né? Ou seja, tente colocar aqui, aqui ele está conseguindo. Provavelmente depois de colocar no ambiente table ele não vai conseguir mais porque vai ter uma legenda. E aí você lembra que abriu um ambiente, tem que fechar o ambiente. Então abri, fechei, depois do final da tabela. Aí você pode centralizar a sua tabela, então centering, então um alinhamento horizontal, né? Então centering, aí vejo que já não coube mais, porque ele precisou de uns espaços em branco aqui dentro desse ambiente. E tudo bem, né? Ele ficar uns espaços a mais. Aí depois você pode colocar uma legenda, né? Geralmente legenda de tabela a gente coloca no começo, mas você pode colocar antes da tabela ou depois da tabela. E aqui você escreve, por exemplo, né? Tabela de números que representam alguma coisa, né? Claro que você não vai escrever essa legenda, mas que essa minha tabela, esses números não representam nada, eu escrevi qualquer coisa aqui para a gente visualizar. Aí ele vai numerar a tabela automaticamente, então tabela 1, e vai colocar a sua legenda. Então tabela de números que representam alguma coisa, né? E, basicamente é assim que faz uma tabela. Aí agora, né, agora basicamente os comandos são esses, né, eu não vou fazer nada de diferente. Vou pegar duas tabelas e vou reproduzir essas tabelas aqui no LaTeX. Então, vou pegar a primeira, peguei uma tabela de um livro, essa tabela é de um livro de física experimental, de análise de erros de física experimental, do livro do Taylor, um livro famoso. E ele tem amplitude, era uma tabela de um exercício, né? Eu nem não olhei muito sobre o que significava, não. Peguei uma tabela que eu achei interessante. Amplitude e período de um pêndulo para o problema 219. Né? E aí vamos supor que você quer fazer essa sua tabela no LaTeX. E aí como que você vai fazer? Então vamos criar, eu vou manter essa aqui e vou copiar esse ambiente table, vou jogar lá para baixo num parágrafo aqui, mais abaixo. Então vou copiar essa tabela de cá, deixa eu fechar isso aqui, e aí para a gente conseguir ver a tabelinha ao mesmo tempo que eu fico com o LaTeX aberto. E depois que eu tiver feito a tabela toda, eu compilo e mostro o resultado. Então, bom, aqui é a numeração do livro, né? Eu vou manter a numeração, ele vai fazer sozinho. Vou colocar essa mesma legenda que o livro colocou, ó. Então, ele colocou amplitude e período de um pêndulo para o problema 2.19, né? Ele não coloca ponto, mas eu gosto de colocar ponto. E aí, essa minha tabela tem duas colunas, e aí eu vou colocar, então, duas colunas. E veja que ele centralizou, ó. Na verdade, não, né? Não, centralizou, né? Ele está
mais ou menos centralizou. Na verdade, ele centralizou por esse mais ou menos. É possível fazer isso no LaTeX também, mas eu acho que é uma coisa que para um curso básico não é essencial. Então, vamos colocar centralizada essa tabela. Então, center e center, né? Duas colunas apenas. Veja que não tem linhas verticais, portanto, eu não vou colocar aquelas barras assim, né? E aí tem uma linha horizontal aqui em cima, né? Por enquanto também dá para fazer isso no LaTeX, a espessura dessa linha, mudar e tudo mais, mas isso é uma coisa já muito específica, eu acho que não vale a pena para um curso básico. E aí, vamos lá, vou apagar tudo isso aqui, porque aí eu vou construir a tabela de novo. Então, amplitude A em grau. Aí eu separo essa célula com o símbolo do e-comercial, período T. Veja que esse T ele está em modo matemático. Então vamos colocar, e o A também, ó. Então, ele está um pouco inclinadinho lá, ó. Então isso é porque ele está no modo matemático. Então vamos colocar em modo matemático. Então numa tabela você também pode colocar algo no modo matemático. Em segundos, aí próxima linha, tem de novo uma linha horizontal, então barra hline, que vai vir antes da próxima célula, e aí você vem e escreve os valores. Então 5, veja, como eu vou usar o mais ou menos, e o mais ou menos é no modo matemático, vou colocar tudo já no modo matemático. Então, ó, 5 mais ou menos 2, e aí fecha. Separa, 1,932. Lembra que a vírgula no LaTeX ele acaba dando uma separada aí um pouco, né? A vírgula tem outro significado na língua inglesa. E aí, para não ter esse espaçozinho a mais, a gente coloca ela entre chaves. Mas isso também não é uma coisa assim essencial. Opa, modo matemático, cifrão, mais ou menos, 0,005. E aí, fecha. Eu não vou fazer todas as linhas não, porque senão vai demorar muito. Como é muito parecido, eu vou copiar a linha. Vejo que não tem linha horizontal aqui, então não coloca nada, só pula a linha. Então, eu vou copiar isso aqui e vou fazer mais algumas. Ó. E aí, 17 mais ou menos 2, a segunda linha. A outra é 25 mais ou menos 2. A outra é 40 mais ou menos 4. Aí o de lá, 1,94 mais ou menos 0,01. Próximo, 1,96 mais ou menos 0,01. E o outro, 2,01. Quando a gente não quer, aparece esses indivíduos. 2,01 mais ou menos 0,01 também. Então, e aí, se eu não errei nada, falta essa última linha aqui, né? Faltam duas linhas, mas eu não vou copiar tudo não, senão a gente não faz a outra. E aí, barra hline, para ele fechar a última linha. Se eu não errei nada, vai dar tudo certo aqui. Tá faltando, né? Veja que ele está falando assim, né? Que está faltando esse cifrão. É porque eu abri o modo matemático para o segundo elemento, ó, e não fechei. E eu fiz isso em todas essas linhas, ó. Então, esses erros são comuns, você procura. Lembra que abriu o modo matemático, fechou o modo matemático. Você não pode fechar, abrir aqui e fechar aqui, porque você trocou de célula. Então, é como se você estivesse num ambiente e fosse para o outro. Então, não dá para você abrir e fechar no outro. Tem que abrir e fechar aqui, abrir e fechar aqui. É um pouco chato isso, mas é assim que funciona. Agora deu certo, ó. Ele compilou sem nenhum erro e aí a tabela foi construída aqui embaixo. Olha lá. Então tem uma legenda, tabela, amplitude e período de um pêndulo para o problema 219. E aí vem a tabelinha logo de baixo, amplitude A, grau, período T em segundos, e aí os valores tal, e as linhas lá conforme eu queria mostrar. A outra tabela, então vou fechar essa aqui, é a tabela de um livro de física do estado sólido, a tabela é bem comprida, não vou fazer isso tudo não, vou fazer só umas 2 ou 3 linhas.
Mas aí eu queria mostrar essas diferenças aqui, ó. Você tem unindo aqui, né, essas duas, aliás, aqui, isso, unindo essas duas células e aqui não, né? Aqui está unindo duas também. Aqui eu não vou mostrar, não. Vou deixar para dá para fazer também no texto do Tobias, né? Aquele tutorial, ele mostra como que faz também para unir duas células na mesma coluna, né? Aqui eu vou unir duas células na mesma linha, né? Aqui tem um texto tal, e aqui tem uns valores, né? Então, vou fazer essa tabelinha aqui. Vou deixar um pouquinho maior. Eu vou fazer a mesma coisa para facilitar. Vou copiar esse modelo e vou pular uns parágrafos aqui para baixo e vou copiá-la aqui embaixo. Ó. Então, aí a gente tem uma legenda aqui em cima, né, alguns valores experimentais aproximados para o coeficiente do termo linear em T, o T está no modo matemático, dos calores específicos dos metais e os valores dados pela simples teoria do elétron livre. Bom, aí eu vou apagar isso aqui, ó, porque a gente é o conteúdo da tabela. Agora vamos pensar quantas colunas a gente tem. Ó. Tem 1, 2, 3 e 4. E aparentemente está todo mundo centralizado. Então vou fazer assim. Não tem linhas verticais, então não vou colocar aqui linhas verticais. Começa com uma linha horizontal, sim. Aí depois vem escrito o seguinte, ó, vem escrito elemento. Aí a gente tem o próximo, elétron livre, e aí tem uma letra grega, gama, então modo matemático. Depois, então, próxima célula, gama medido, então de novo modo matemático, gama, fecha o modo matemático, medido. Aí próxima célula, razão. Razão, e aí tem um asterisco, né? E aí vou colocar ele aqui na frente, ó, asterisco. E aí pula a linha. Veja, aí na linha de baixo, em princípio uniria esse elemento com as duas células, mas eu vou manter eles na primeira mesmo. Não vai fazer muita diferença, vai ficar muito parecido, né? Só que tem uma linha separando apenas as colunas 2, 3 e 4. Então ele vai entrar naquela coisa que eu falei de C-line, né? Então barra, em vez do H-line, C-line. De onde a onde? Do 2 ao 4. Aí a gente vai ter nada, porque aí eu vou deixar em branco essa coluna, ó, tá vendo? Porque eu não vou unir, então eu vou deixar abaixo do elemento nada. Então deixa em branco e simplesmente coloca um símbolo aqui, ó. Não tem nada antes, ó. Não tem branco. Só que aqui, tá vendo que aparentemente essa unidade de medida que ele colocou representa as duas colunas, ó. Pelo menos é assim que eu estou entendendo. Eu não estudei essa parte do livro, né, para agora, né, para fazer essa tabela, só selecionei ela por esse exemplo, para fazer esse exemplo. Mas aparentemente essa unidade de medida representa essas duas colunas. Então vamos unir as duas colunas com multicolumn. Multicolumn, aí duas colunas, aí vamos deixar centralizado. E aqui o texto que a gente vai colocar. E o texto é o que está escrito aqui, ó. Abre e fecha parênteses, porque está entre parênteses, em. Aí é 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 vai ter que ser em modo matemático. 10 elevado a, e aí dentro das chaves, menos 4, que é, menos 4 está elevado, né? Aí vem na frente cal, né, de caloria. Cal. Aí tem um pontinho, ou um tracinho, né? Tá um tracinho assim, né? Mol. Aí o elevado a menos 1 só dá para ser feito em modo matemático. Então você pode colocar só o elevado a menos 1 em modo matemático. Não precisa colocar o mol. Se você colocar o mol, ele também vai ficar em modo matemático.
ele é uma palavra, né? Aí tem um traço, e aqui é K a menos 1. Quem tiver, não sei se vocês estão enxergando, mas eu vou ampliar um pouco aqui, ó. Ó, veja. Então, ó, 10 a menos 4, cal, mol a menos 1, K a menos 2. Então, traço K e elevado, opa, aí o elevado tem que ser em modo matemático, menos 2, fechou, fecha modo matemático. E aí acabou essa célula. E a próxima, então, mais um, e aí é M asterisco sobre M, e tudo está em modo matemático, M asterisco sobre M. Acabou, fecha, pula a linha, e aí na próxima linha tem uma linha horizontal, então barra hline, né? Veja, quando você vai fazer um texto em LaTeX, é bom compilar e ver se está dando certo, né? Não deixe linhas em branco, em modo de tabela, figura, essas coisas. Nem ambiente matemático também não. Ó, aparentemente deu tudo certo, ó. Elemento, elétron livre. Eu escrevi errado, né? Elétron livre. Então já corrijo lá. Mas ó, veja, ó, ele fez aquela linha que eu quis, né? O elemento ficou abaixo dele, ficou vazio, porque eu deixei a célula vazia, mas ele uniu a coluna 2 e 3, né? Que eu tinha aqui. Agora é só colocar os valores, né? Então eu fecho aqui. Não está aparecendo para fechar. Agora deu. Vamos colocar alguns valores, né? Então, ó, lítio. Opa, apertei sem querer alguma coisa aqui. Lítio. Aí o próximo elemento é 1,8. Próximo elemento 4,2. Veja que números você não precisa necessariamente colocar em modo matemático. A não ser que tenham potências, porque uma potência você precisa usar, né, um símbolo que é o modo matemático. Aí acabou essa linha. Próxima linha. Não tem linha horizontal, então não vou colocar o H-line. Próximo, sódio. Pois 2,6. Pois próximo, 3,5. Próximo, 1,3, se eu não errei nada aqui. 1,3, né? E aí, vamos supor que seja a última linha da tabela. Aí eu vou colocar uma linha para fechar a tabela. Então, pula a linha e aí H-line. E aí acabou a tabela. Tinha uma palavra que eu escrevi errado, né? Elétron livre. Então, vamos compilar e vamos ver como que vai ficar. Olha lá. Então, a minha tabelinha está tudo certinho, né? Se você achou que ficou essa coluna, né? A coluna 2 e a 3, veja, ficou muito junto uma da outra. Né, o elétron livre gama e gama medido parece que ficou meio junto, assim, como se fosse uma só, né? Aí você pode usar aquele outro que eu falei lá no começo, P e o tamanho, né? Então você vem, por exemplo, 5 acho que é muito, 2 centímetros, ó. Então no lugar de C, né, de centralizado, você coloca P e 2 centímetros, e aí ele vai colocar, 2 foi pouco, tá vendo que ele nem coube aqui, ó. Então vamos colocar 4, vamos dobrar. Ó, veja que a célula 2, ele ficou bem maior, ó. Aliás, a coluna 2. Se você fizer isso para todas vão ficar com um tamanho maior, né? Então, só que se você você tem que tirar o C, né? Então, ó, C, a primeira está centralizada, a segunda está com 4 centímetros, a terceira está com 4 centímetros, e a quarta está centralizada apenas, e ele ajusta ao tamanho que ele achar melhor. Tá vendo? Eu aumentei as células. Só que aí o problema disso é que ela não fica centralizada, né? Tem um comando que centraliza, mas aí você vai ter que colocar um pacote e não lembro o nome desse pacote de cabeça. Eu acho que também nesse momento não é tão importante assim, né? Eu acho que se você precisar fazer uma tabela assim bem simples, né, para um trabalho
Assim já fica bastante bom, mas dá para fazer. Se você quiser aumentar, né, a largura da coluna, ao mesmo tempo deixar o texto centralizado, enfim, é possível fazer isso também, né? Mas aí eu vou retornar, deixar do jeito que estava lá. Deixa eu testar se não é só colocar C aqui, mas eu acho que não é. Isso, não é. Já fiz isso outras vezes. Você precisa colocar um pacote específico para isso. Aí, né? Aí eu não coloquei legenda, mas aí você pode colocar uma legenda. Não, tá aqui, né? Tabela 3, veja que ele numerou, ó, já tinha feito duas tabelas, né? Ó, tabela 1, 2 e 3, então o LaTeX numera para você automaticamente, o que é uma grande vantagem, né? Você não precisa ficar preocupado com essas numerações. O próximo e provavelmente último vídeo deste curso básico, eu vou falar sobre o que eu acho a coisa mais bacana do LaTeX, que é sobre referência cruzada. Então veja que eu coloquei equação, tabela, figuras, né? Fiz todas essas coisas nos textos anteriores. Ao mesmo tempo, a gente tem seções do texto. Tudo isso é numerado automaticamente. E uma outra coisa que o LaTeX faz automaticamente é você se referir a esses objetos e ele sabe esses números sem você precisar ficar recuperando esses valores. Vamos supor que você vai se referir a essa tabela 2, lá em algum lugar lá na frente do seu texto, né? Você cria um apelido para essa tabela, né? Tem uma palavra específica, um label para isso, né? Uma espécie de um apelido, né? Um rótulo para a sua tabela, e lá na frente você se refere a essa tabela com esse rótulo. Se por acaso você colocar uma tabela antes e ela virar a tabela 3, ou seja, a tabela anterior virar 2 e essa 3, o seu rótulo vai acompanhar essa numeração e vai fazer isso para você automaticamente. Assim você não precisa ficar preocupado em controlar os números das equações, das tabelas, das figuras, das seções. O LaTeX faz isso para você e ele vai ajustar isso no texto. Então, e aí eu vou mostrar como fazer isso de uma vez só para todos esses ambientes. Ambientes matemático, ambiente de tabela, ambiente de figura e para as demais coisas que são possíveis usar. Ok? Então até o próximo vídeo.